E aí? E aí, como está, meu filho? Tudo tranquilo, graças a Deus, cara. Coisa boa, cara. Estamos sozinhos. Pois é. Vamos. Esperar, porque tem que falar, É, tem que ter pelo menos alguém aí. deixa eu ver aqui. Acho que eu vou sair um pouquinho, João. Deixa eu só. Ah, Porque eu não vou conseguir fazer isso e me manter. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque tem um negócio de janela flutuante aqui nessa parada. minha solicitação, pá, entrar ao vivo. Acho que o Gustavo vai entrar aí do lado. Eu botei ele, por que não entrou? Entrou. E Agora. aí? Ué, pela E primeira aí, vez ele Gustavo? entrou no lugar certo. Essa E cama é aí, foda. velho? Tá curtindo Dragon Age? Muito, velho. Muito, muito, muito. É interessante. Tem seus problemas, mas é interessante. Interessante mesmo. Rapaz, eu tava, assim, dando uma olhada naquela questão das estatísticas que tu falasse. Hum, Aí eu percebi, velho, que o sistema 3D6, ele é menos galhofa ainda do que o é. D20. Muito Porque, menos. olha só, muito menos, pô. Porque Muito menos. imagine que você é um guerreiro nível 20. Certo? Ou qualquer classe, você é uma classe nível 20, o D&D. Se você tirar um, você se fudeu, tá ligado? Se você tirar um, não importa a situação, você vai atacar o cara, você é um guerreiro, a melhor coisa que você sabe fazer é atacar alguém. Você tirou um, é uma falha crítica, você se fudeu. Você vai errar de um jeito chulo, você vai. Fica muito galhofa. E no 3D existe uma constância, né? Porque você tem uma frequência maior nos dados do meio. Quanto Exato. mais aproximado da média, maior a chance daquele resultado cair. E aí você acaba tendo uma curva que ela faz É, tipo uma. Eu não uma sei como é que chamaria aquilo. dá uma É, atenuada, né? ela dá uma atenuada. Ela é muito difícil você conseguir. Para você ter uma ideia, a chance de você conseguir um 18 ou um 3, ela é uma em 216. Então, tipo assim, se você Isso. tivesse um dado de 216 lados, seria um resultado nele. Uma chance. Você vê É. o quão diferente é que a chance de um D20 ela é em torno de 5%, tá ligado? E isso é menos de 0,5%, 1 em 216. É fácil fuder, pô. Isso. E aí, isso faz com que, por exemplo, os acertos críticos mesmo, né, o 18 seja algo bem mais raro, mas quando acontecer, você Aí onde é que tá? pode. Aí onde é que tá? No Dragon Age, não. No Dragon Age não, eu tô falando assim, em termos de No Nexus, por exemplo, porcentagem você pode não, avacalhar mais. probabilidade, em termos de probabilidade, entendeu? Quando É, acontecer uma situação dessa, aí você tem que exatamente exagerar, entendeu? Porque é uma situação muito única. E no é. D20 não. O D20, a chance de você errar com um é a mesma chance de você acertar com um crítico. é. Tô gostando muito, velho, do sistema. Muito mesmo. Infelizmente, isso aí no Dragon Age não funciona, porque no Dragon É, Age não. a resposta dele é o dado do dragão, né? Não é. É. Você pode tirar 18 ou tirar, sei lá, 8. Se você acertou e o dado de dragão foi 6, você foi o sucesso máximo. E a Isso. façanha, né? Na verdade, e a façanha, porque a façanha é o draminha ali, o negócio. Só chegou o Arthur, chegou alguém aqui, Danina Nascimento, Carla Daiane. Tem uma galera aí. Na verdade, só tem Arthur agora. É? É, A Tem galera duas que tá meninas aí. que elas saíram. isso. Oxi, E aí, Arthur? doideira. E Tudo em Arthur, ordem? E aí, Arthur? manda aí E a campanha de Arthur? Arthur tá Como é botando que pra tá? moer, caralho. Arthur tá Eu tô botando pra sabendo, moer, velho. velho. É. Tá muito Orgulho, bacana orgulho. demais, Arthur. Muito É uma, é bacana. uma- uma mistura de orgulho com tristeza, porque eu não tô aí pra jogar. E eu, bicho, eu também, velho. É uma mistura de Foda. orgulho com tristeza. Mas você Ele. não tá mais triste que eu, não, João. Você não tá mais triste que eu, não. Duvido. Faz um ano que eu só jogo RPG meio merda. Tá ligado? É foda, porra.
Diz aí, Quer dizer, vai Luiz. fazer, na verdade não faz um ano ainda não, mas dá pra fazer, né? Que a gente parou quando? Em outubro, eu acho, não foi? Acho que foi. Outubro pra novembro, eu acho que a gente parou. Foi mais ou menos aí. Eu, É. essa data É, precisa. pelo menos 6 meses eu tenho de RPG só, RPG mais ou menos. Não é aquele negócio que completa o cara, tá ligado? Uhum. Mas, Bora começar? Vamos bora lá? começar. Já tem uma galera aí, a gente já... Boa noite, gente. Primeiro de tudo, agradecer ao pessoal que está aí assistindo. Eu sei que muita gente não pode assistir na hora, vai assistir depois, mas quem está aí agora, a gente já agradece por ter feito esse esforço. O tema de hoje, que a gente vai falar, fui eu que pedi. O tema foi pedido por mim, de uma frustração que eu tive durante um tempo. Ó, Netão. E aí, Netão? Uma frustração que eu tenho tido de um tempo, porque eu acompanho muitos grupos de RPG, assim, com bate-papos de RPG em podcast e tal. E eu tenho visto com muita frequência o pessoal levantar uma bandeira de um tipo de solução de jogo. E eu discordo dessa solução. E eu queria poder dizer a essas pessoas que eu estava ouvindo que eu discordava e por que eu discordava, né? E para também dizer às pessoas que também estariam ouvindo como eu o porquê. Por que eu acho que aquilo não é legal? Eu sei que todo mundo pode... Assim, RPG pode ser jogado de todo jeito e todo mundo tem o direito de jogar do jeito que quiser. Mas eu também tenho o direito de achar que uma forma é melhor do que a outra. E eu acho que essa forma ela é ruim. Vou tentar explicar por que eu acho que ela é ruim, não. Que ela não é melhor do que a outra. Então, como é que seria isso? Seria essa coisa do... Quando você vai fazer algo no jogo, realizar uma ação, da forma como a gente conseguiu traduzir isso, né? Se você vai testar essa ação mecanicamente no sistema de regra que você está usando, para ver se ela tem sucesso ou não, e depois descrever ela, ou se você vai descrever como é que você vai fazer essa ação. Mas eu vou aprofundar isso na medida que a gente for seguindo na live. Para começar, eu vou explicar o que é cada um deles, certo? Primeiro eu vou explicar o que é que a gente chamou de testar uma ação. O que é testar uma ação? Testar uma ação é você interpretar o resultado dos dados. Então, o carinha quer fazer uma coisa. Eu quero investigar aqui, ver se eu descubro quem aqui que é o bandido, com qual é a idade do bandido que está roubando as pessoas aqui. E aí o narrador pega e diz assim, não, faça o seguinte, role aí, ou jogue as cartas, ou qual for a mecânica que for do jogo, e assim, teste aí como é que você vai fazer isso. Aí se analisa o resultado do teste do cara, e se o resultado for um sucesso, se descreve como foi esse sucesso. Se o resultado for um fracasso, se descreve como é que foi esse fracasso. Isso é o que é e como se faz. Como se faz isso? Assim, você testa o que você está fazendo, a tentativa que você está fazendo. Vamos pegar um exemplo aqui para tentar ficar fácil nos dois lados. Digamos que o que eu quero fazer é procurar armadilhas num lugar. Que é até um exemplo que eu vou explicar um pouco mais à frente do Quick Primer. Que essa galera que levanta essa parte de escrever a ação ao invés de testar a ação é a galera que gosta de ser old school. E aí a bíblia do old school é o Quick Primer, que é um livro, um documento, na verdade não é um livro, é um documento que o cara colocou na internet e que tem, digamos assim, os fundamentos da old school. E eu meio que dou um passo para trás disso. Eu não acho que algumas pessoas são aproveitáveis, mas outras não. E aí, voltando. O cara, vamos supor que você quer procurar armadilhas num lugar. E você está usando o método de testar a sua ação. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar para o jogador e vai dizer, ó, rola aí tal coisa para a gente ver se tu consegue descobrir e desarmar. O carinha vai lá e rola. Se ele tiver sucesso, o narrador vai descrever para ele, ó, aconteceu assim, assim, assado, você desarmou a armadilha e você seguiu adiante. Então, você diz o que você vai testar. Se tiver sucesso ou se tiver fracasso, você descreve o que foi testado, sendo um sucesso ou sendo um fracasso. Por que se faz assim? Porque o seu personagem é um avatar seu. Ele é uma coisa que não é você. E que tem habilidades e características que não são suas. Assim como você tem habilidades e características que não são dele. Então, para que haja uma diferença entre o que é o seu personagem e o que é você, o personagem precisa ter sucesso no que ele está querendo fazer. E não você ter sucesso no que você está querendo fazer. Então, essa é a mecânica que hoje em dia vem sendo usada nos grandes sistemas
como D&D, como Tormenta e por aí vai, tá? Cleaver, fala alguma coisa sobre essa parte. Vamos lá. Aí o que é que acontece? A gente tem com o sistema de testagem, a gente tem uma oportunidade para que o aleatório aconteça. Então a gente vai dar uma chance para que as coisas fujam do roteiro. E aí a gente estava previsto um sucesso. Você, como mestre, tinha desenvolvido aquela história para que aquele teste fosse bem sucedido. E você precisa que aquilo seja bem sucedido para que a história, como você imaginou, siga seu rumo. Só que aí você expõe os seus jogadores ao teste e esse teste é um fracasso. E aí, quando fracassa, você acaba exercitando a sua arte do improviso. Porque você vai ter que dar uma solução para aquilo e não é dobrando a história para que a coisa aconteça sem que seus jogadores tenham tido sucesso. É desfraldar uma nova história com base naquele resultado que foi um fracasso. Às vezes um sucesso também causa algo assim. Eu vou citar um exemplo. Inesperado, né? Um sucesso inesperado. Eu vou citar um exemplo num jogo de João. João, certa vez, colocou uma personagem que não era para a gente saber determinadas características dela. E o Arthur, que está aí na audiência, foi lá e rolou um 20, cara. Arthur é miserável. Arthur é miserável, meu irmão. Um 20 no sistema que a gente joga, que é o Tormenta 20, é a garantia de sucesso em qualquer teste que você vai fazer. Se tirou 20, é sucesso. A não ser que, por um acaso do destino, o mestre determine que é impossível. Aí nem tinha teste. Mas Arthur foi e tirou 20 e ele acabou descobrindo que essa pessoa era uma medusa. E aí ele foi descobrindo coisas a respeito dela. Juntou umas coisas. Exatamente. Inclusive, ele tem essa capacidade de tirar 20 em momentos que... né? Lembra do dragão negro lá que ele acabou... Nessa aventura, pô, ele fez isso mais de uma vez. Ele tá contando uma, mas ele fez mais de uma vez. Em momentos críticos, ele tem essa arte de tirar um 20. De tirar um 20. Buga Matrix. E esse 20 pegou o João não desprevenido, mas de surpresa. Porque a estrutura por trás daquela personagem já existia. Mas ele não queria revelá-la agora. E o 20 fez com que ele antecipasse essa revelação. Então, tanto um sucesso inesperado, quanto um fracasso inesperado, vai exercitar em você a criatividade de você ter que criar um jogo de cintura e desenvolver ali um desenrolar para aquela história, respeitando o resultado daquele dado. Então, assim, isso acaba enriquecendo a história. Você tem uma variação e um nível de caos ali dentro que, por mais que você planeje isso, você não consegue ser tão eficaz. Então, quando você acaba tendo que acrescentar conteúdo, você está enriquecendo a sua própria história, criando ela mais inesquecível ainda. Porque não à toa... Gustavo citou aí uma situação onde Arthur tirou um 20, eu citei uma outra onde ele tirou um 20, mas eu posso citar uma situação onde eu tirei um 1, e aí ninguém esquece disso. Vou eu com o meu cavaleiro salvar meus 2 colegas que estão sendo atacados por um monstro que saiu de dentro da lama com tentáculos gigantes, batendo em todo mundo e acaba se lascando. Vou eu numa investida, né? Por Calmi! Vou e tiro um. Aí. Caiu Era eu. o que a gente tava falando antes de começar a live. É foda. A gente se bolou no chão, foi um caos. Aí o monstro foi me atacar. Eu lá caído no chão. O monstro tirou um. Aí foi outra festa. Né? Então, assim, isso faz com que a história se torne inesquecível. As pessoas memorizam determinados eventos. E isso é bom. Isso é positivo. Ó. Quem escutou foi Nimbi. Chamou Calmi, quem escutou foi Nimbi. Mas a gente tem que entender
isso aí entra um pouquinho no assunto, mas não tem como não dar spoiler. A gente tem que entender que isso é uma forma de jogar onde o jogador compreende que o personagem é um ser distinto dele. Claro que algo vai lá, uma fração de você, jogador, está dentro daquele personagem. Mas você entende que aquele personagem é outra pessoa. E que tem outras habilidades, outras características, e que elas não têm como ser avaliadas senão por uma ficha, e essa ficha tá testando, né? As estatísticas que a ficha apresenta. Aí você vai distinguir. Se você fosse capaz de se transformar numa ficha, talvez você fosse capaz de jogar com você mesmo. Exatamente você. Como personagem. Né? Mas ali é um outro cenário completamente distinto. Esse exemplo que eu dei é de uma aventura fantástica medieval. Eu, como cavaleiro, não ia dar certo nunca. Eu também não gosto de cavalo. Correr a cavalo e lutar segurando espada e escudo, não é comigo. Besteira e eu de Goblin Ladino. Com todo esse tamanho meu. Cultivo que foi um rinoceronte. Paulo falou alguma coisa aqui? É na aleatoriedade que o verdadeiro RPG acontece. Verdade. Porque mostra muita coisa que não está em controle do mestre. Exatamente. Mas controle do mestre a gente fala já já. Vai lá, Gustavo. Exato. Então, Cleaver falou uma coisa que eu acabei me atentando agora, que é a questão dessas aleatoriedades extremas, né? Quando você tira um 20 ou quando você tira um 1. E existe meios também para que quando aconteça uma falha crítica inesperada, quando o mestre planejou que não poderia haver essa falha crítica, existem alguns meios para você contornar isso. Eu lembro de uma vez, eu estava narrando para os meninos aqui uma aventura num cenário próprio que eu estava criando. E na primeira cena em que um cara ia contratar eles para fazer um trabalho, Cleaver, a personagem de Cleaver, que era uma clériga, tentou barganhar com ele ali a possibilidade de aumentar o valor que ele estava querendo pagar. E aí ele teve uma falha crítica. E o cara, e com uma falha, eu não lembro se foi uma falha crítica ou se foi um valor muito baixo. Mas isso, mecanicamente, foi crítico, não foi? Pronto. Então, mecanicamente, o cara diminuiu digamos assim, ele perdeu a vontade de negociar com ela. Perdeu a vontade e não iria voltar a falar com ele, pelas regras do sistema. Entendeu? Então, assim, o início da aventura que eu tinha planejado já estava por água abaixo. Mas aí o personagem de João, que era um paladino, teve a ideia, no caso João teve a ideia, de tentar diminuir o preço mais ainda do que ele tinha ofertado para que eles pegassem o serviço. E aí, como o personagem que eu estava interpretando, ele estava a fim de ganhar dinheiro, essa era o melhor, ele estava a fim de... A motivação dele era não gastar tanto, ele queria ter um dinheiro de sobra para ele mesmo, então ele acabou aceitando e a aventura continuou. Isso quer dizer... Pode falar. Só para organizar aqui as ideias, eu preciso fazer duas defesas. A primeira é que antes disso, né, a minha personagem tinha percebido que esse camarada tinha recebido mais dinheiro para pagar a gente e estava querendo embolsar o dinheiro da gente. Sim, isso, exato. Não foi gratuito. De intuição e notei isso. Não foi olho grande da menina. A menina era humilde, inclusive era moradora de rua. Tá querendo se defender. Trambiqueira da peste. A segunda é depois que você continuar, que você der o desfecho. Certo. No caso, isso é um sucesso a um custo. Ele rolou né? Seria uma falha crítica. Isso não deveria acontecer, mas ele conseguiu aquilo que ele queria, né? Que era pegar o trabalho, mas com um custo, que era o quê? A diminuição do valor que ia ser pago. Então o mestre ele pode dar uma quebrada nessa regra. Eu não gosto de fazer isso, não é bom fazer isso todas as vezes, deixo claro.
Mas em momentos específicos como esse, é bom você saber utilizar essa regra para poder dar uma volta numa situação difícil como essa. Cleaver, pode terminar na sua defesa aí, viu? Na realidade, a defesa agora é de você, né? É, Apesar de Gustavo ter aproveitado uma brecha na regra, porque o que a regra diz é que aquele cara não voltará a fazer negócios comigo, né? isso. Que é a pessoa que teve a falha, né? Então, quem assumiu a negociação foi outra pessoa, né? Foi o paladino que João interpretava. Então, ele poderia fazer negócio. Na realidade, era o mesmo negócio. E se Gustavo não tivesse usado dessa brecha, a gente tinha pego as coisas e voltado para casa, porque não ia ter aventura. Inclusive, essa regra nem é prevista no sistema. Essa regra, eu tirei ela de Dungeon World, que tem... Eu acho que é Dungeon World, né, João? Tu lembra? Eu acho que é. Dungeon World, que tem sucesso a um custo. Ah, sim, Eu acho que é. Dungeon Eu acho que World. é. Assim, essa coisa existe, mas quem colocou... A primeira vez que eu vi alguém colocar ela em regra foi Dungeon World. Né? Assim, Pronto, existe há eu muito também, tempo, quando né? li... A prática, mas assim, como regra escrita, foi a primeira vez que eu vi, também foi em Dungeon World. Pronto, então, desde que eu li aquilo, eu adoto em qualquer coisa que eu vá narrar, é um elemento que eu posso utilizar para dar uma acertada em caminhos tortuosos que os jogadores acabam se metendo. Pois é. Isso que a gente está falando é essa parte de você testar uma ação. Ou seja, é quando uma situação acontece, o jogador quer enfrentar aquela situação, ele determina como o personagem dele vai enfrentar aquela situação. O personagem dele é um avatar dele, não é ele, é um avatar. É uma entidade que ele criou com características e habilidades próprias, que ele controla, mas que tem habilidades próprias, não do jogador, do personagem. Então, o personagem pode ser super forte e tu não ser forte. O personagem pode ser muito inteligente e você não ser uma sumidade. E você vai usar as habilidades desse personagem para fazer o que ele tem que fazer. O que acontece há algum tempo, começou uma onda, na verdade avivou-se uma onda de old school. A galera tá levantando a bandeira do old school, que é voltar às origens, e um RPG sem tantas regras, e que é mais descritivo e tal, não sei o quê. E essa galera levanta uma bandeira de você fazer de um jeito diferente, que é mais ou menos como se fazia antigamente, porque ninguém sabia como fazer antigamente. Quando eu comecei a jogar RPG, Cleaver, Gustavo porque já foi mais agora, mas quando eu e o Cleaver começou a jogar RPG, os RPGs eles não tinham tantas coisas tão definidas. Era meio que faz aí o que der e a gente vê como é que vai desenrolando. E você meio que tinha que improvisar regras e criar coisas do nada porque não tinha nada pronto. Já depois de tanto tempo, com tantas técnicas e coisas que você pega dos sistemas, os sistemas como o D&D hoje, ele já tem tudo parametrizado de como é que você resolve as coisas. E o pessoal está querendo voltar para essa parte não, vamos voltar para a parte que não tem regra. E aí inventaram um negócio de que você vai fazer uma ação, então você descreve como você vai fazer essa ação, que aí o mestre olha e vê se aquilo dali for uma coisa que tá certo, então tá resolvido. Se não for, não tá resolvido. Então, como é que você descreveu a ação? O que é? Você não testa. Você pede para o jogador, você manda o jogador descrever como ele vai fazer aquilo. Como é que o jogador faz isso? O jogador vai dizer exatamente o que ele está fazendo para resolver aquela situação. Aí eu vou usar o exemplo da situação anterior. O cara está querendo passar por um lugar que tem armadilhas. E aí ele olha lá e diz assim, não. Ele vai chegando no lugar e diz assim, eu quero ver se aqui tem armadilha. Aí o narrador vira para ele e fala assim, certo, como é que você vai fazer isso? Aí cabe ao jogador dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar os ladrilhos do chão para ver se tem algo, tateando eles para ver se tem algo, sei o que mais lá. E aí entra um problema para mim, que é o seguinte, você não é um ladrão. Você não sabe como se procura armadilhas. O mestre não é um fazedor de armadilhas. Ele não sabe como fazer armadilhas. Então, tipo assim, nesse método, entra essa parte do você descrever como você vai fazer algo, sendo que você não sabe fazer esse algo. E por que se faz isso? Porque nesse tipo de mecânica, de estrutura, que se diz para descrever a ação, ela vem desse jeito porque eles querem fazer como se o personagem fosse um proxy seu, e não um avatar. O que é um proxy? O proxy é você colocado naquela situação. É tipo assim, ali não é, abre aspas,
um mago, sou eu ali, com poderes mágicos, certo? Então, o old school, ele levanta essa bandeira o personagem é um proxy seu, é uma réplica sua com algumas coisinhas a mais. E aí você tem que descrever como é que ele faz. Eu vou dar a palavra a Gustavo, porque depois a gente vai entrar nos méritos de por que um e por que outro. Fala aí, Gustavo. Então, para ser sincero, eu nunca joguei nenhum tipo de jogo old school, né? Mas eu recentemente dei uma lida na verdade, no Old Dragon. Foi o sistema que eu peguei para dar uma lida. E eu vejo que realmente tem essa problemática de tudo estar na mão, praticamente tudo está na mão do mestre. Isso gera alguns problemas. Assim, a meu ver, né? Uma visão de leitor apenas, né? Nem como jogador, nem como mestre. Uma versão de leitor. Eu vejo que dá muita ênfase ao mestre e acaba sobrecarregando a narração, não. O trabalho do mestre. Por que eu digo que acaba sobrecarregando? Primeiro, ele tem no poder a decisão de tudo e praticamente qualquer coisa. Ao longo das sessões e ao longo do tempo, ele pode vir a tomar uma decisão numa situação parecida, né, duas situações parecidas, que ele pode ter resolvido de formas diferentes. Isso, aos olhos do jogador, pode se tornar injusto. Poxa, mas na outra sessão ele resolveu do outro jogador de um jeito. Quando foi nessa, ele está resolvendo de um outro jeito aqui que eu não concordo. E o sistema não dá uma resolução para isso. Pelo menos a meu ver. Isso é um problema. Comecei a ler porque eu estava querendo mudar, eu peguei alguns outros sistemas essa semana para dar uma olhada, para mudar um pouco, digamos assim, os sistemas que eu venho narrando, que eu estou muito satisfeito com os sistemas atuais, os quais eu venho narrando. E eu peguei um outro, até estava conversando com os meninos antes de começar a live, que é o Dragon Age, que para mim, até então, ele dá uma certa liberdade para que o mestre diga ao jogador exatamente o que é que ele tem que jogar e se ele vai jogar, que no sistema eles chamam de foco, que é como se fosse as perícias dos sistemas D20 que a gente conhece, né? Só que aí o narrador é quem diz qual é o foco e aí ele adiciona mais 2 na jogada que ele vai fazer. É muito simples, não tem essa quantidade de regras exacerbadas que, por exemplo, existe no Tormenta 20, que tudo está dentro de cada perícia. Lá tem exatamente como você tem que fazer para jogar aquela perícia. E também não é um negócio tão livre e desamarrado como o Old Dragon. Entendeu? Então, assim, para mim, eu estou gostando da leitura. Talvez eu adote esse sistema para as minhas narrativas daqui para frente. Eu não sei, eu vou terminar de lê-lo ainda. Mas até então eu estou gostando muito. E eu acho que ele tem essa proposta mediana, digamos assim. Nem é um sistema muito amarrado, nem é um sistema muito solto. Cleaver. Vamos lá. Quando você transfere para o mestre o poder de arbitrar sobre o resultado das descrições dos jogadores, eu vejo isso como um problema. Porque quanto mais você concentra no mestre o andamento da história, mais a história é uma história do mestre e não do grupo. Porque o que o mestre quiser que tenha sucesso, vai ter sucesso. E o que não for para ter sucesso, não terá. Na verdade, a descrição do jogador, por vezes, se torna irrelevante. Porque se você... por suposição, eu sou aqui um técnico em informática e tenho um domínio na minha área muito bacana, e em uma aventura em tempos atuais eu vou fazer uma determinada atividade. Então eu tenho total condição de descrever bem aquilo que eu vou fazer. Eu faço a melhor descrição possível porque eu domino a minha área de atuação. Mas o mestre pode dizer que deu uma falha, que aconteceu uma falha nisso, naquilo outro. Provavelmente ele não vai saber nem descrever bem o que foi que falhou, porque ele
não tem o domínio da área que eu tenho, mas ele vai dizer que falhou porque ele precisa que aquilo falhe. Não estou dizendo que isso é uma desonestidade da parte dele. Não, é porque para ele aquela história tem que acontecer daquela forma e você acaba sendo tentado a fazer isso, faz mesmo. Então você centraliza muito e a história se torna muito linear, muito dentro daquela linha do trem e você não pode pisar um pé fora. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu vejo que a gente tem que deixar a aleatoriedade falar e com ela falando, nós vamos enriquecendo nossa história porque ela vai se amplificando. No mundo real, e por mais que a gente jogando RPG vamos estar numa fantasia, né? Numa história paralela, mas a gente sempre tenta aproximar ela do real. Por mais fantástica que ela seja, a gente sempre tenta aproximar ela do real. E no mundo real, nada anda num trilho, exceto o próprio trem. As coisas saem do controle. E a aleatoriedade é a única forma de permitir isso. Quando você traz isso, né, e traz para o mestre esse poder, o jogador, será que não perde a sensação de risco? Porque imagine aí que você vai ter a convicção de que a história vai andar da melhor forma possível, porque o mestre está ali como agente garantidor de que aquilo está andando. Então, você não vai ter uma falha na interação social se essa falha não for interessante para a história. Então, não tem risco. Então, Imagine, vai. imagine, eu estava aqui, você estava falando e eu aqui imaginando, por exemplo, uma sessão, imagine uma sessão, um RPG old school, em que existe um jogador novato, que nunca jogou RPG, e um cara que já é manjado de RPG, certo? O mestre, ele sinceramente, ele não pode utilizar o mesmo rigor que ele vai utilizar para o jogador veterano com o mestre novato, porque o mestre novato ele não vai saber o mestre novato não, o jogador novato não vai saber nem se expressar direito, por exemplo, utilizando o exemplo da armadilha. O novo jogador vai ficar, eu mexo na pedra. E aí, né, eu vou mexer na pedra para ver se tem algo. Enquanto o jogador veterano, ele poderia dizer exatamente como o João disse, vai tateando os lados das lajotas e tal, procurando alguma placa de pressão, por exemplo. Aí, como é que o mestre vai determinar o que é justo entre um e outro? Porque o jogador veterano vai olhar assim e dizer, mas peraí, por que que tu aceitou se eu tô aqui fazendo a narração todinha, dizendo exatamente como é, e quando um cara novato que tá ali ao lado dele tá falando coisas simples e imediatas que o mestre vai acabar aceitando. Então, assim, não tem um método. Não tem um método. Você tira de onde você quiser. Desculpa atrapalhar, mas... Mas isso é um princípio do que está previsto no livro que o João citou antes. Uma das questões do old school é foda-se a regra. Foda-se o equilíbrio do jogo. Então, quem manda nessa moléstia aqui sou eu, que sou o mestre. Se vai ser equilibrado ou não, tô nem aí. Aí, né, vai criar esse tipo de situação onde você perde o senso de justiça. Fala, Baldo. Fala, Baldo. E aí, por fim, o que é que acontece? A gente vai ter uma equalização entre o que é você e o que é seu personagem. E eu fico me questionando. Qual é a justiça? Claro, justiça, eu já expliquei que a justiça não é um negócio com o qual se preocuparam. Mas qual seria a justiça em você ter uma interação social, por exemplo, que você vai descrever detalhadamente aquilo ali que você quer fazer, e aí o mestre vai determinar o seu sucesso? Ou você levantar um peso, você vai ter que se levantar da mesa e pegar aquele objeto pesado e suspender.
Veja só, seu personagem pode ser alguém bom em lábia, né? Bom em interação social e ruim em força. Ou pode ser o oposto, ou pode ser bom ou ruim nos dois. Mas com certeza ele vai ter características melhores que você mesmo em algum aspecto. E aquilo que o seu personagem é capaz de fazer, você mesmo não é. E Se vice-versa. você, exatamente, se você é capaz de fazer determinadas coisas, seu personagem pode não ser, e se seu personagem é capaz, você pode não ser, por que você faz coisas no lugar do seu personagem só quando é conveniente? Porque quando não é conveniente, você vai lá e rola o dado. Porque é assim que o old school levanta. Que pra É, mim é o que eu ia falar agora. Que eu vou começar agora. Que tá errado. vai. Então, a gente vai entrar na parte onde eu vou falar por que eu acho que tá errado. Certo? Eu tô vendo aqui Gilmar se falando exatamente. E vai cair em armadilha, exatamente. O cara vai lá, o experiente vai tomar todo o cuidado, o cara que é novato não vai prestar atenção. Só que aí entre as coisas, por que que eu acho que essa abordagem descritiva de ação, ela tá equivocada, ela é injusta e ela é falha, ela é falível, ela tem problemas comparada com a questão de você testar uma ação. Os meninos já entraram em vários pontos aqui, certo? Eu vou tentar enumerar alguns para depois dar a palavra a eles. Primeiro é o seguinte, você não é o seu personagem. Começa por aí. Isso a gente já citou e já se mostrou aqui. Então eu não sou o personagem e isso funciona como uma coisa de mão dupla, que Cleaver levantou perfeitamente. Que é o seguinte, se você faz um personagem, se você leva em consideração essa regra de eu descrevo como eu vou fazer, pensa comigo, só um pouquinho. Então eu sou um cara que eu tenho eu sou muito desenrolado para conversar e convencer as pessoas, certo? E aí eu tenho que fazer a minha ficha. Se eu posso descrever como é que eu vou convencer as pessoas, para que diabo eu vou gastar meus pontos em carisma? Se eu sei fazer. Pode zerar meu carisma. Porque, tipo, eu não vou precisar usar, agora eu boto em força. Por quê? Porque o mestre não vai mandar eu levantar uma pedra ou dar um soco em alguém. Então isso aí eu vou precisar testar. Não tem pra onde eu correr. E aí, como é que funciona essa balança? Quer dizer, eu posso ser um bárbaro burro, mas fico resolvendo todas as coisas com minha inteligência. Não pode. Entendeu? Tipo assim, não é justo com outro cara que quis botar em inteligência, porque, sei lá, é um mago, e não pode botar em força, e aí na hora de testar a força, os dois testam, mas a minha é forte, mas na hora de usar a inteligência, eu digo como é que eu faço, e o mago que se foda. Tá ligado? Então, tipo assim, essa estrutura ferra com isso, porque você está dizendo que os atributos mentais e sociais você não precisa ter. O personagem do seu jogador, eu sou jogador, meu personagem não precisa ter nada social e mental. Por quê? Porque eu vou usar o meu. Eu não vou usar o do personagem. Então o dele pode ser o que for, não me interessa. E aí você desestrutura o sistema, porque o sistema ele divide entre ter coisas físicas e ter coisas mentais. E, tipo, é justo que tenha coisas físicas e coisas mentais. Não é só, não, então vamos fazer um sistema que só tem coisa física. Não vai ser interessante, porque você nunca vai ser um ladrão. Você nunca vai ser um mago. Qual o conhecimento que as pessoas têm de magias? Zero. Não existe magia, certo? Então o seu conhecimento é zero. Qual o conhecimento que você tem de ladrão medieval? Quem é que é ladrão medieval? Quem é que sabe como é que um ladrão medieval se comporta, ou como ele faz, ou como é uma armadilha? A gente simula, a gente brinca, a gente usa coisas que a gente vê em filme, que a gente leu em livros, mas a gente nunca participou disso, a gente não sabe se isso é verdade. E são abstrações que a gente faz para se divertir. Então, tipo assim, não dá para você colocar o cara, o personagem tá ali como se fosse você. E nem é a proposta do jogo. Não, no nome do jogo tem dito Role Playing Game, jogo de interpretação de papel. Eu estou pegando um papel e estou tentando fingir que sou aquilo. E se eu não sou aquilo, se eu não sou um ladino, então eu tenho que ter características técnicas, mecânicas do sistema, que quando uma situação em que aquele ladino sabe fazer algo, ele é capaz de resolver, eu vou testar, elas vão ter sucesso, porque ele é melhor em fazer aquilo, e eu vou ter esse sucesso no que eu tenho que fazer, mesmo que eu não saiba como se faz essa porra. Eu não preciso saber como é que se desarma uma armadilha. Foda-se como se desarma uma armadilha, certo? O meu personagem sabe, ele é um ladino. Ele foi treinado nisso, alguém treinou ele, certo? E eu não. Então, tipo, a mesma coisa, eu peguei um personagem, o cara é novato, não é um cara que se sente à vontade pra conversar, pra falar as coisas, pra chamar atenção, mas pegou um paladino com carisma nas alturas. Aí o cara vai dizer, não, eu vou tentar incentivar a multidão pra me ajudar. Aí o narrador faz, então diz aí como é que tu vai incentivar a multidão, o cara trava. Não sei como é que eu vou fazer.
E aí, o que adianta ele ter um carisma alto se ele não pode incentivar a multidão? Não faz sentido pra mim. Tá entendendo? Então, assim, isso pra mim é o primeiro ponto. Você não é o seu personagem não é você. Claro que você carrega um pedacinho seu pra ali, claro. E digo mais, quanto mais tempo você passa jogando, quanto mais você se aprofunda em jogos interessantes, a tendência é que esse pedaço que você deixa seu no seu personagem vá diminuindo cada vez mais. Porque é um exercício que a gente fica fazendo de tentar levar o mínimo da gente para aquilo ali. Mas a gente começa a tentar pensar como personagem, fazer como o personagem faria, agir de acordo com as motivações do personagem e não suas. Mas isso é outro papo. Só para ficar o primeiro ponto. O segundo ponto é, a parada deixa de ser um jogo. Porque a partir do momento que eu digo como é que vai fazer, não existe chance de eu falhar ou ter sucesso, chance real. Existe meu argumento contra outro cara. Vira uma barganha, uma negociação, mas não é um jogo. Eu estou aqui convencendo o mestre de que eu estou certo. Isso também é outra coisa que, para mim, não funciona, não funciona. Porque aí alguém pode ser mais, ter melhor barganha, ou ter mais intimidade, ou mais proximidade com o narrador, e o outro pode não ter. E aí esse cara vai estar bem. E aí, vê, tu tá gerando a possibilidade de conflito na tua mesa, de graça, só porque tu quer. Porque tu podia ter evitado do começo. Outra coisa, como acho que foi o Gustavo que falou perfeitamente, tu joga uma batata quente na mão do narrador. Tu tá dizendo a ele, velho, é tu que vai ter que resolver essas tretas aqui. Toda vez que aparece um negócio, tu vai ter que arbitrar e dizer, então é desse jeito aí que você convence, é desse jeito que dá. E aí vai ficar aquela coisa, mas na outra semana o cara queria convencer não sei quem, falou não sei o que e tu deixou. Aí hoje eu quero convencer o cara, tô falando isso, tu não deixa? Ah, mas aqui é diferente. E aí vira aquela coisa arbitrária. O narrador é quem decide quando é que o cara descreveu funciona ou não funciona, vira samba do crioulo doido, ninguém sabe como resolver a parada. Certo? Então gera confusão. Isso acarreta em uma chance muito grande de existência de conflito e de injustiça na mesa, que é uma parada que é complicadíssima, que é essa questão do você sentir que não é justo com você, porque por uma coisa ou por outra. O exemplo da força que Cleaver deu foi perfeito. Tipo, o personagem, você não vai pegar o personagem e dizer assim, eu quero fazer tua coisa, então tá, então levanta aquela pedra ali e vê se tu consegue. Tu não faz. Aí como é que tu vai chegar pro cara e vai dizer assim, não, então me convence de que o teu personagem tá querendo convencer o rei, então eu sou o rei, vai, me convence. Não é assim, eu não sou o rei. Entendeu? Eu tô ali representando o papel do rei, mas o rei tem que ter os atributos e as estatísticas dele, para ele ter a habilidade. E você tem que usar as estatísticas do seu personagem. E, por último, eu só quero reforçar uma parte, que é o seguinte, essa incompatibilidade do personagem com o jogador. Eu já vi ela funcionar nas duas vias. Tanto o cara querer ter coisas que ele não tem, falando coisas que ele não tem, e já vi assim, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu já comigo interessantíssima, que foi, já aconteceu várias vezes, mas um jogador estava fazendo um negócio e ele, usando mais ou menos o que o Cleaver falou um pouco antes, ele chegou e estava perdido no lugar, e aí ele fez assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir as águas do esgoto, porque eu vou seguir as águas porque eu sei que elas vão sair, todas as águas vão sair no rio, elas vão desaguar todas no rio, certo? Então eu vou seguir as águas do esgoto. E eu fiz assim, qual é a tua sobrevivência? Aí ele foi olhar, o teste de sobrevivência do cara era negativo. Eu fiz assim, faz um teste de sobrevivência. Aí ele, tira um teste de merda. Tipo assim, não dava nem o 10 do D&D, que era digamos assim, a dificuldade mediana. Aí os bichos não tem como saber isso, não. Não, mas eu sei que a água corre. Você sabe. Mas o seu personagem, ele não é um cara que vivia no esgoto, nem trabalha com isso, nem construiu essas porra, nem sabe como é que é feito. Um personagem na Idade Média não sabe como é que a estrutura toda é feita. Pra ele é magia. Então, assim, alguém sabe, mas ele não sabe. Ele não é engenheiro. Ele não sabe como é que aquela porra funciona. Certo? Então, o que vai definir se ele sabe ou se ele não sabe? É o teste. É a sobrevivência dele. E aí você funciona no sentido oposto do que eu falei. No sentido oposto, não. Usando o sistema do que eu falei do teste de ação, testar uma ação. Que é o seguinte, faz o teste. Tu fez o teste, o resultado foi bom? Foi. Usa esse conhecimento que você tem. Meu irmão, faz o seguinte, eu não tive sucesso, teve. Eu olho que a água toda parece correr para o mesmo lugar e eu sigo ela para lá. Beleza, você teve sucesso, você está justificando o seu sucesso. Show. Massa. Agora, usar a descrição de que a água está indo para o mesmo lugar porque eu vou achar a saída ali, é você fazer algo que o seu personagem não necessariamente sabe. Então, dê um passinho para trás e repense essa parada, entendeu? Cleaver, manda bala aí.
Claro, a gente está falando que isso cria um problema para o mestre, porque estamos partindo do pressuposto que o mestre está preocupado em ter uma mesa justa para os seus jogadores. Sim. Os jogadores eles sempre vão lembrar de decisões que você tomou por dois motivos. Primeiro, são mais pessoas. Né? Você tem um número maior de jogadores do que de mestre, que só é você. Então, mais mentes tendem a lembrar melhor das coisas. E se uma delas for Arthur, então pronto. Pois é. Um outro ponto é... Exatamente, Gilmar. Fugiu da característica do O personagem. Gilmar ou Gilmara? Não, é Gilmar Atleta Marques. Gilmar, Também né? Gilmar Atleta. É, porque Gilmar Atleta não vai ficar legal, não. Eu acho que é Gilmar Atleta Marques. Eu acho que é Porque a o foto tá rapaz bem do pequenininha, RPG não dá pra Caruaru. ver. É, fica difícil aqui a gente ver isso, cara. Porque Bem, mas assim, me perdi. É normal. Acontece comigo toda hora aqui. Vamos lá. de lembrar, Você você tava está falando que preocupado em ser justo, né? Aí os seus jogadores lembram e você pode não lembrar. E eles vão se lembrar e vão teoricamente lhe pegar desprevenido. Porque se você lembrasse, você teria sido justo. Partindo do pressuposto que você é preocupado com a justiça. lógico. Sim. Então, se você lembrasse, você teria sido justo. Se você usou 2 pesos e 2 medidas, é sinal de que você não lembrou. Eles vão lembrar e vão lhe cobrar. E aí você vai moldar sua decisão com base no que eles lhe lembraram. Vai fazer um retcon. É complicado você ter essa mudança de direcionamento na história. Às vezes Além de que acontece. fragiliza, né, o narrador. Fragiliza o narrador, porque o narrador... eu falo muito isso, já falei isso muito contigo, a gente já bateu muito esse papo. O narrador, ele tá num papel ali onde as pessoas olham ele com assim, ele é a fonte de consulta de tudo. Se você começa a falhar muito, o jogador ele vai perdendo aquela confiança de que você sabe o que você está fazendo. É como qualquer coisa, um professor, um palestrante, qualquer coisa. Você meio que tem que ter uma certa postura. Não é que você é infalível, porque ninguém é infalível. Mas você tem que ter uma certa postura que faça uma confiança para o jogador, para ele se sentir tipo, ok. Se você fica voltando atrás no que você fala, no que você faz e tudo mais, o jogador fica tipo, ah, meu irmão, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Exatamente. Aí o que é que acontece? Você vai estar lá com essa batata quente na mão, realmente. Então, o ideal, se você tem essa preocupação com justiça, é você pensar que as coisas progridem. É importante a gente lembrar que existe uma progressão no raciocínio. O RPG ele surgiu como algo muito, muito baseado em wargames. Né? Ele veio de uma estrutura onde você tinha o desejo de ter mais controle sobre o seu personagem, mas era um jogo destinado ao combate, ao conflito. Né? Tanto que durante muito tempo, a preocupação com o enredo era muito pequena. Você tinha um enredo curtíssimo que lhe jogava para uma caverna, onde você ia enfrentar uma situação e tal, ia vencer os monstros e colher os louros da vitória. O enriquecimento da história foi com o amadurecimento do hobby. E o aperfeiçoamento das regras veio junto. Então a gente teve uma longa estrada. Vamos considerar o D&D, que foi o primeiro RPG. A gente já está na 5ª edição dele. E muitos bons anos se passaram de lá para cá. E isso não foi à toa, minha gente. Foi uma evolução. Ele veio desenvolvendo. Deu uma escorregadinha aqui, deu uma escorregadinha ali. Mas ele... Um escorregadinho, um tombo ali na 4ª edição, mas passou, seguiu. Mas ele
ele veio evoluindo. Ele veio evoluindo até a terceira edição. Não surgiria 3.5 se a terceira edição não tivesse dado uma escorregada, né? E a 3.5, ela também deu suas escorregadas. Mas isso foi progredindo. Hoje em dia você tem questões de regras muito boas no D&D quinta edição. Muito boas mesmo. Eu particularmente prefiro as regras do quinta edição do que do 3.5. O meu problema com quinta edição não está em regra. Tem outra parada. Está em outra parada. Que não, game design, né? que não convém agora ao tema, né? Mas as regras, elas vão evoluindo, minha gente. Você regredir, porque a turma acredita que o RPG raiz não era assim, era assado. Eu estou tentando ser polido, mas aqui eu vou me permitir não ser. É uma idiotice. É uma idiotice. Concordo plenamente. Porque você está descartando todo o progresso que foi feito, todo o trabalho de mentes criativas e geniais no decorrer de todos esses anos, desenvolvendo regras específicas para você, mestre. Não ser pego de surpresa com a situação e você ficar com as calças na mão. Porque você foi vendido por um sistema que não previa aquilo e você arbitrou a regra porque a sua função é arbitrar. Quando falta regra, você tem que arbitrar. E aí é recorrente. O negócio é falho, de tão falho é recorrente, e você tem que arbitrar de novo. E eu já expliquei isso. Você esquece, arbitra diferente, pronto. Exatamente. Começa a desandar. Você tendo um arcabouço de regras por trás para poder lhe dar suporte, você escolher não ter. Se você não liga para a justiça, se você não liga para o que os seus jogadores vão pensar de você, ótimo, vá lá, meta o pé na jaca. Mas se você tiver essa preocupação, é uma falha. É uma falha gritante desse tipo de jogo. Agora, claro, é meu ponto de vista, né? Assim, o meu quem ponto de vista, por exemplo, também eu distou um pouco de vocês, porque eu acho o seguinte: se você é um mestre que narra old school e você tem uma galera que gosta desse negócio, que você joga com o pessoal, se diverte, não tem problema, boa sorte, legal para vocês, tranquilo. Isso, assim, na minha visão, a gente não tá aqui batendo martelo para dizer o que é certo e o que é errado. Cada um sabe o que quer. Todo mundo aqui acredita que é adulto. Cada um sabe o que gosta de jogar. Só que na nossa concepção, isso aí, o old school, os jogos old school são um pouco retrógrados, são antiquados, são ultrapassados, entendeu? Mas se você gosta, fique à vontade de jogar lá. Você está perdendo a cereja do bolo, mas cada um sabe o que gosta. Então, mas foi excelente você falar isso, Gustavo, porque você está reforçando uma coisa que eu falei no começo. O que a gente está falando aqui é o que a gente, como a gente vê. Vai ter outra pessoa que vai ver de outro jeito? Vai. Ela gosta daquele jeito, tudo bem. Então a gente assiste a ela. Agora, do meu ponto de vista, isso é errado por isso, isso e aquilo outro. Eu estou expondo, nós estamos expondo, eu comecei expondo porque foi eu que levantei o tema, mas nós estamos expondo o que a gente acha e por que a gente acha que está certo ou por que está errado. Ou seja, eu não só estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo por que isso é ruim. Se outra pessoa gosta, mesmo com isso sendo desse jeito, sendo ruim, beleza. Se ela acha que isso não é ruim, que é bom, beleza. Mas assim, ela defenda o ponto de vista dela. Eu aqui estou defendendo o que eu acho e por que eu acho isso. E qual a base que essa parada tem. Mas foi excelente dizer isso, porque faz assim, reforça uma coisa que a gente falou no começo, que alguém podia não ter visto, não ter escutado, ou não perceber e se lembrar aqui agora. Tu ainda tem alguma coisa para falar, Cleaver? Eu tenho, se Cleaver não tiver. Vai lá, Gustavo, vai lá. Então, vai passar pro próximo. Sim, isso, depois de passar pro próximo, exatamente. Isso. E agora, danado que eu fui que me perdi agora. Eu tinha um negócio para falar e eu acabei esquecendo. Peraí. Tu é o barriga da gente, pô.
Ah, sim, lembrei. Por exemplo, eu atualmente eu não tenho gostado tanto de sistemas carregados de regra. Por exemplo, eu sei que os meninos gostam muito de Tormenta 20 e tudo mais. Eu tenho desgostado cada dia mais, por conta da quantidade de minúcia que tem em cada perícia, por exemplo. Isso tem me incomodado atualmente. Antes não me incomodava, hoje está me incomodando. Tanto é que eu estou procurando, como eu disse no início, sistemas que sejam um pouco mais simples, até para memorizar, porque eu não sei se você já. Quem acompanha as lives da gente sabe que eu sou uma merda de memória. Eu esqueço tudo. Entendeu? Então, assim, para mim facilita muito se for uma coisa mais simples. Porque eu não consigo memorizar. Eu leio aquele negócio 10, 15 vezes e não consigo memorizar cada minuto. Eu sempre tenho que estar indo pro livro para dar uma olhada. E magia, então, puta, né? Aí eu tenho que estar com as magias de lado, com o livro aberto toda hora para olhar, porque eu não vou decorar aquilo ali. Entendeu? Eu não sou bom de decorar, eu sou bom de entender as coisas, mas de decorar, eu não sou essa pessoa. Então, assim, eu tenho procurado um meio termo. O quinta edição, como o Cleaver falou, a quinta edição do D&D, ela é um meio termo. E eu venho narrando quinta edição, mas eu tenho me decepcionado com a quinta edição por outras coisas também, que não vale a pena falar aqui, não é nem o tema, né? Mas eu tenho fugido desses sistemas atuais para tentar achar algo novo que me complete. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Posso seguir, Cleaver? Vai. Então, eu vou aproveitar só um pinzinho das coisas que vocês estão dizendo para falar uma coisa. Eu vou expor uma parada, Gustavo, e eu quero que você faça essa análise comigo, certo? O narrador, ele sempre vai criar e arbitrar a regra, porque os jogadores sempre vão criar situações que não estão previstas. A regra pode cobrir vários ângulos e de repente os caras pegam um outro ângulo, como você falou o negócio do negociador lá, que a regra disse que não sei o quê, e a gente teve que procurar outro ângulo para poder sustentar aquela situação. Um sistema, quando ele tem muitas coisas destrinchadas, como acontece com o D&D, por exemplo, cada perícia tem várias formas de você usar aquela perícia em cada situação específica. Quando você lê aquilo, você cria para você um arcabouço de informação que lhe permite, quando você for jogar, usar aquele arcabouço para resolver os problemas. Então, um sistema com mais regra, ele te dá mais flexibilidade para a arbitragem coesa, justa. Quando você vai para um sistema onde ele não tem muitas regras, ele vai te deixar perdido para arbitrar as coisas. Você está gostando de um sistema mais simples? Deixa eu explicar. Porque você já tem um arcabouço que veio de D&D, que veio de Tormenta 20, que veio de Tormenta RPG, e você já tem esse arcabouço. Então você pode pegar algo mais simples e estruturar essa mecânica que você já tem na sua cabeça com esse sisteminha que é mais simples. É mais contido, tem menos explicações. Mas pensa um cara que nunca usou nada. O que é mais fácil? É eu chegar para ele e dizer assim, velho, quando alguém quiser barganhar preço de uma coisa, tu vai aqui na perícia diplomacia e aí tem lá dizendo, rola isso contra aquilo, se tiver sucesso, tu tem 10% de desconto, se tu passar tanto, tu ganha mais 10, e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Ou eu dizer assim, tem barganha. Se vira aí. E o narrador, tipo, caralho, eu não sei fazer isso não. Como é que eu vou fazer? Então, esse sistema não é bom, nesse sentido, entendeu? Ele não é bom. Certo. Ele não é bom. Por quê? Eu compreendo o que você está dizendo. Ele não está dizendo como fazer. Agora, se você tem o arcabouço, você, Gustavo, já tem um arcabouço vindo de outro sistema, e você pega ele para você assim, não, isso aqui é mais simples, aquilo é mais simples, eu vou aqui, eu vou embora. Então, ok. E eu digo isso porque eu estou narrando ele. Eu estou narrando The Expanse usando esse sistema. Mas assim, se não fosse o arcabouço de coisa que eu tenho, eu me sentiria perdido. Porque eu olho assim e faço, bicho, como é que eu vou usar essa porra aqui agora? Não tem me dizendo como é que eu uso isso aqui. Não sei como é que faz. Concordo. Aí eu pego o que eu tenho e uso. Mas se eu não tenho, o que eu ia fazer se eu nunca joguei? Não fiz nada. Peguei aquele livro, comprei e comecei a usar ele. Eu vou inventar qualquer coisa, vou tirar a regra do cu, que a verdade é essa. E aí, o que vai acontecer? Da próxima vez eu vou tirar uma regra diferente, vai dar merda, e aí vai começar essa confusão. Então é por isso que eu tô dizendo assim, o sistema de school, isso é a minha opinião de novo, como o Cliva falou,
o sistema old school, essa ideia do old school, o sistema não, porque tem várias coisas, e isso tem as coisas legais também, mas assim, essa parte do old school, pra mim, ela é furada por causa disso. A ideia do cara me lançar um sistema que ele tenta, não, vou voltar para as antigas e não vou descrever nada, vou deixar os caras. Meu irmão, isso pra mim é furada. É furada. Porque, tipo assim, eu não preciso decorar como é que todas as perícias funcionam. Mas se você me disser como é que eu uso elas ali, e se eu souber onde é que eu posso ir para eu consultar elas na hora que eu precisar, você vai testar 1, 2, 3 vezes, vai consultar. Depois você vai saber como fazer e você segue sua vida lindamente. E ele tem a regra dele, ele faz as coisas dele, entendeu? Então, tipo assim, entenda que, do jeito que você, com o conhecimento que você tem hoje, você pode narrar, meu amigo, 3D e vai ser um jogo mais fodástico que um cara que joga 3DT jogou, porque você tem arcabouço vindo de outro lugar. Se um narrador normal de 3DT, não que 3DT seja ruim, mas o narrador normal de 3DT, por não ter nada ali, ele vai criando da cabeça maluca dele e vai saindo um monte de doideira, entendeu? Então, inclusive, a gente teve esse mesmo papo mais cedo no WhatsApp e eu concordo totalmente com o João. Concordo totalmente. O sistema do Dragon Age que eu estou lendo agora, para mim hoje ele está sendo mais aceito para mim justamente por isso. Porque eu já tenho um arcabouço de regras, de experiência, de jogos que eu já joguei. E ele, quando eu bati os olhos nele, eu disse, porra, eu posso usar isso aqui de forma simples e não preciso estar olhando toda hora no livro. Claro, o livro tem outros problemas, que são tabelas, que aí eu vou ter que estar olhando do mesmo jeito. Como todo sistema tem seus problemas, não existe sistema perfeito, nunca vai existir, possivelmente. Mas pelo menos de bater o olho, eu gostei muito, entendeu? Pronto. E aí a gente vai entrar a última parte que está em tópico aqui para a gente falar, que é o seguinte. Então, com isso a gente está dizendo que eu não devo descrever, eu devo simplesmente pegar o dado e jogar, vai virar um board game que todo mundo olha assim e faz, tem armadilha, rola o dado, passou, não sei o que tal. Não é isso que eu estou propondo. A gente encontrou soluções para, inclusive os livros como o deles propõem isso. Existem soluções para você fazer os dois caminhos, que é, de um lado, você pode, o jogador pode descrever como ele vai fazer algo, ou que vertente ele quer usar, e essa descrição pode dar ele um bônus para o que ele está querendo fazer. Então, por exemplo, eu não sou um ladino, ou eu tô lá e não tô perdido no esgoto, não sei como sair de lá. Eu posso dizer assim, bicho, eu sei que a água, João, sei que a água, ela vai para uma direção só. Então, eu podia tentar sacar isso, talvez, sei lá, olhar para a água e tentar seguir ela, alguma coisa assim. E o narrador dizer assim, porra, essa ideia é boa, bicho. Eu vou fazer o seguinte, faz o teste de sobrevivência, mas tu vai ganhar um bônus. Porque eu não posso te dar o sucesso porque tu teve a ideia, porque o teu personagem não necessariamente pode ter essa ideia. Mas se a tua ideia é boa, eu posso te dar uma chance melhor do teu personagem ter tido essa sacada como se fosse, tipo assim, saiu do nada. E ele, pô, e se eu fizesse isso? E ele conseguir. Então, tipo assim, você pode usar a descrição como um catapultador para você melhorar seu teste. Em contrapartida, ela também pode dificultar seu teste. Recentemente aconteceu uma parada engraçadíssima no jogo de The Expanse que eu estava narrando. Os caras estavam chegando num lugar, só para usar ilustrar, né, a referência, os caras estavam chegando num lugar com uma nave, e eles hackearam a nave num teste massa que eles fizeram, e foram procurar os registros da nave, tipo assim, da empresa que a nave pertencia, porque a nave, ela estava indo para um lugar e era um lugar meio secreto, assim, como se fosse um laboratório secreto. Tudo que os caras rastrearam a nave lá, eles encontraram que quem estava mandando naquela operação era uma doutora fulana de tal. Encontrou lá, doutora fulana de tal. Aí os caras bolaram a ideia de dizer o seguinte, meu irmão, a gente vai entrar nessa estação, nesse laboratório, dizendo que a gente está aqui a mando da doutora fulana de tal. Porque se ela é grandona, os porteiros não vão peitar com a gente. Tá entendendo? Eles vão dizer, meu irmão, a doutora mandou, então, tá. Aí os caras foram lá para convencer os caras. O problema é o seguinte, a doutora estava lá dentro. E ela era a dona da operação. Então, quando eles tomaram a atitude de usar essa vertente, eles se prejudicaram porque usaram essa vertente. Porque, sério, a doutora fulana mandou a gente ir pra cá. Os caras falaram, foi, espera ainda. Doutora, os caras estão aqui dizendo que a senhora mandou. Não, mandou não. Ela mandou não. Então, meta a bala nesse filho da puta. Tá bom. Desligou aí. Meteram bala neles. Entendeu? Que eles podiam não ter feito nada, ter falado nada. Eu vou fazer um teste pra convencer o guarda. Foda-se. Se eles passassem, o guarda ia, ok, entra aí, né?
Mas eles resolveram usar uma vertente, aquela vertente fudeu eles, porque eles, na hora, cagou tudo. Então, tipo, tem essa parada de escrever, pode te dar o bônus, então não fica uma coisa, tipo assim, eu não posso dizer como é que eu vou fazer, ou eu não posso ter uma ideia, pode, a tua ideia pode te ajudar, mas ela nunca uma ideia pode solucionar o problema. Ela pode te bonificar, ela pode te ajudar, pode até te prejudicar, mas ela não pode, de jeito nenhum, eu vou fazer assim e ela vai solucionar o problema, porque aí você joga no lixo ter construído uma ficha de personagem. Você ignora a existência da ficha de personagem. Que pra mim não funciona. E aqui você destrói a possibilidade que o Cleaver comentou da arbitrariedade, que a aleatoriedade vai levar o teu jogo para lugares que nem você como narrador tá sabendo. E isso é divertido. Certo? Deixar o jogo fluir para ver para onde é que ele vai é muito massa. Na verdade, talvez uma das partes mais legais. Quando o narrador para, senta, bota a mão no queixo, meu irmão, esses caras fizeram um negócio agora que sei não como é que eu vou fazer isso aqui não. Me dá 5 minutos aí, deixa eu tomar uma Coca-Cola aqui que eu preciso pensar. Outra coisa, se você não quiser descrever, não descreve. Você simplesmente, como eu disse agora, o negócio chegava na porta assim, eu quero convencer os guardas de que a gente pode entrar. E eles rolavam e eles iam ficar só pelos dados deles, sem bônus, sem penalidade. E, por último, tomar essa ideia de descrever o que acontece. E aí outra coisa interessante, passa a se preocupar em descrever o que acontece e não o que tu vai fazer. Tipo assim, não me diz como tu vai fazer isso. Me diz assim, testa. Tu teve sucesso? Teve. Como foi que tu teve sucesso? Tu falhou? Como é que tu falhou? E aí você vai ver surgir um tipo de jogador excelente, que é um jogador que ele não está preocupado em ser vitorioso. Ele está preocupado em contar uma história massa. É o narrador que se empenha para contar a vitória dele com o mesmo empenho que ele usa para contar a derrota dele. Quando ele falha num teste, ele também se empenha e diz assim, meu irmão, sabe por que eu errei? Porque tal coisa assim, assim, assada, aconteceu assim, foi por isso que eu falhei. Ele mesmo quer justificar como foi que aquela coisa desgringolou, como é que aquela coisa deu errada. Então, não vai deixar de ter descrição, não vai deixar de ter narrativa, não vai deixar de ter nada disso. Você só vai transferir ela para depois de que o teste foi feito, depois de que a coisa foi resolucionada. Joguei, teve a resolução, sucesso ou fracasso. Sucesso foi assim, fracasso, foi assado. Aí ali você descreve, não, eu fiz assim, eu tive sucesso, eu fiz assim, como foi que eu resolvi. Entendeu? Gustavo, manda bala aí, diz aí tuas. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente, como jogador e como mestre, tem que prezar por esse comportamento dos jogadores de rolarem para depois interpretarem a rolagem. Eu até assisti um vídeo de um cara uma vez no YouTube que ele estava dando um exemplo de como você melhorar a interpretação da rolagem de dados no combate. Só que assim, pessoalmente eu já vou dizer que eu não acho isso tão funcional, porque acaba que você vai fazer o mestre se prender a muitos detalhes. Vocês vão entender quando eu falar. Uhum. Que no exemplo dele era o seguinte. Vamos supor que a gente vai pegar aqui o sistema D&D quinta edição, onde a defesa do cara é 10 mais destreza, mais bônus da armadura, se for uma armadura leve. E escudo, exato. Então você vai somando os elementos. Por exemplo, você tem 10, certo? Que é a sua esquiva natural, certo? Mais a sua destreza, que é a sua capacidade de se esquivar, certo? Aí vamos supor que você tem mais 1, é 11. Aí você tem mais 2 de armadura. Já entendeu? Já qual é a parada? Tem mais 2 de armadura e mais 2 de escudo. Então, vamos supor que você o inimigo rolou o dado e você acabou rolando um 13 total, somando o bônus do dado com o bônus de ataque, com proficiência e tudo mais. Aí rolou um 13. Aí você vai analisar 13 é o que na defesa do cara. Aí vamos supor que é defesa, agilidade mais armadura. Então pegou na armadura do cara o golpe. Aí o mestre vai lá e narra, não, o Goblin veio com uma lança e atingiu a parte superior do teu peito, tu sentiu a lâmina da lança entrando no teu peito, tu sente uma dor e tal. Mas isso, bicho, eu pelo menos acho um negócio, você tem que se preocupar demais com cada coisinha de cada personagem, não rola, entendeu? Não rola. Então,
esse é um exemplo de como você não deve fazer, na minha opinião. O cara estava dizendo lá que era uma forma de melhorar, mas eu não acho que é. Isso atrasa. Você vai ter que se preocupar. O mestre já tem que se preocupar com muita coisa. E mais uma coisa assim, para você narrar melhor, não dá, cara. Não tem condições. Você tem que fazer aquilo ficar fluido. Eu acho que a falha dele, na minha opinião, a falha dele está exatamente nessa parte do ter que olhar onde é que acertou. Eu acho que a lógica é, acertou, descreve de alguma forma que faça sentido na ficção naquele momento que você tenha acertado. Errou, descreve de uma forma que faça sentido naquele momento ficcional que você tem errado. Não importa se foi com escudo, se foi com armadura, se você saiu da frente. Não interessa. O que interessa é que se falhou, você não vai ser acertado. Se acertou, você vai ser acertado. E é óbvio, é interessante que haja uma descrição, porque o jogador vai se sentir naquele personagem. Mas essa parada de ir consultar se o ataque pegou na armadura, no escudo ou não sei onde, eu não acho que seja válido, não. Então, era isso que eu tinha para dizer. Cleaver. Passa para Manda bala aí agora, destrói tudo. Vamos lá. Você vai ter as suas ações medidas pelos seus testes. E isso não é limitante no que tange a descrição. Quando você vai fazer aquele teste, você pode simplesmente jogar o dado, deixa o resultado acontecer e você analisa quais as consequências daquele dado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ter um índice de acerto melhor na sua descrição. Vamos lá. Você está tendo ali um teste que você quer fazer para procurar um documento no escritório que você está investigando, certo? E aí você começa, não, eu vou dar uma olhada nas gavetas, eu abro a gaveta, eu procuro para ver se tem fundo falso, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. E tem. O mestre determinou que tem um fundo falso e que está ali o documento que você está procurando. E aí tu vai e falha. Tu não acha. Veja só, você descreveu a sua procura exatamente no ponto onde o negócio estava e você não conseguiu. Porque o resultado no dado diz o contrário. Posto que se você souber o resultado do dado porque você já jogou, você descreve isso melhor. Você pulou aquela gaveta que tinha aquilo. Eu procurei, mas procurei superficialmente, porque o seu dado disse que você falhou. Eu procurei, mas me distraí com alguma coisa. Então você vai ter uma descrição mais precisa se você descrever após o lançamento do dado, quando você já sabe o resultado do seu teste, se foi acerto ou não. Eu acho que o João falou aí a respeito de você se preocupar, que pode ser que algumas pessoas julguem que isso gera uma preocupação menor com a descrição. Eu acho que é exatamente o oposto. Quando você vem jogando, claro que tudo depende da experiência que você tem como jogador e como mestre, né? Porque existe uma curva de aprendizado no RPG. Quando você é um jogador experiente, né, nos sistemas modernos, você vem aperfeiçoando a sua forma de jogar. Então você tem essa preocupação constante em jogar melhor. E jogar dado, você só joga dado de um jeito. Né? Você pega o dado, balança na mão e joga em cima da mesa. Ou então num recipiente propício para jogar o dado, numa torre de dado, alguma coisa assim. Mas só tem um jeito de jogar dado. Não dá para aperfeiçoar isso. Então lhe sobra aperfeiçoar a sua interpretação. Eu tô lembrando de Rantaro fazendo aquelas coisas. Joga o dado, depois pega e joga. Aqui. Eu ia dizer Cleaver.
Existe. Porque rantaram. Eu tava aqui anotando. Aqui. Eu tava aqui anotando. Rantaram. Jogaram dado. Tem um Rantaro desenvolveu um misticismo aí, Pois é. que é uma pseudo-estatística. E olha, Mas esse negócio que você falou da gaveta, por exemplo, me permite usar essa mecânica que eu estava falando agora para explicar ele. Mesmo que o cara diga, eu concordo com você que se o jogador começar a se preocupar em mais como ele vai descrever o que ele fez depois que ele teve sucesso ou falha, e menos em querer antecipar as coisas, ele vai ser mais assertivo, e eu concordo com você. A descrição vai ficar menos falha, menos quebrada. Mas ainda assim, com o tempo, você vai aprender a lidar até com isso. Porque, por exemplo, o jogador pode chegar e dizer assim, bicho, eu vou investigar a sala e vou olhar se tem fundo falso nas gavetas, e o narrador tinha colocado que era um fundo falso na gaveta, e o cara rola o dado e ele fracassa. E digo mais, o narrador deu o bônus, porque ele disse que ia fazer uma coisa que estava no lugar exatamente onde ele tinha que estar. E ele disse assim, não, velho, vai, faz esse teste aí, que tem um bônus de mais 5. Aí o cara, pô, rola. E ele falha. Tira uma falha, mesmo com esse bônus. Aí o que acontece? A gaveta tem um fundo falso. Ele procurou o fundo falso, mas ele não achou. Não é possível? É absolutamente plausível. Tipo assim, fundos falsos não são feitos para serem achados. Você pode até querer procurar, mas quem garante que você vai saber como achar? Talvez você não saiba. Tem umas caixinhas que os caras vendem aí nas feiras livres, que tem um jeitinho de abrir ela que você tem que pegar no lugar X e abrir. E nego que sabe vai lá e abre. Mas quem entrega pra outra pessoa, o cara fica ali, velho. Tenta de um jeito, tenta de outro e não abre aquela porra. Então, tipo assim, não é porque eu disse o que eu vou fazer que eu tenho garantia de sucesso que aquilo vai acontecer. Eu posso até mais chance, mas não vou ter garantia. Então, ainda assim, dá pra contornar, digamos assim. Só pra eu fazer um adendo. Mas eu concordo. Se você esperar para descrever depois, você tem menos chance de ter erro. É mais assertividade. Mas aí o que é que acontece? Você vai se aperfeiçoando à medida que você vai te interessando mais pelo hobby. Isso é uma curva de aprendizado normal para quem está jogando o RPG moderno. Mas se você vai para o OSR, o que é que vai acontecer? Você vai se sentir obrigado a descrever aquilo bem, certo? Você vai fazer o máximo que você pode com o nível de experiência que você tem. E você vai aprender que isso não garante nada. Porque, no final das contas, o que determina o sucesso ou fracasso não é a sua descrição, e sim o interesse do mestre em fazer que a história aconteça daquela forma, que aquele evento aconteça ou que fracasse. Então, você vai se frustrar e você vai dar menos importância para a descrição. E a sua qualidade vai diminuir por frustração. Aí Gustavo falou no bloco anterior a respeito de você ter um grupo massa, que você vai estar o grupo todo junto ali e todo mundo se entende. Beleza, isso pode acontecer? Pode. Mas esse mesmo grupo pode se dar bem jogando um RPG moderno. Porque se o grupo é bom, o grupo... as pessoas têm afinidade, né? As pessoas do grupo têm afinidade, essa afinidade vai funcionar perfeitamente, porque você pode usar um RPG moderno de forma mais natural, mais fluida. Você pode ter parâmetros, porque você já conhece o sistema, e não consultar o livro para nada. Gustavo falou das perícias de Tormenta 20, que elas são muito minuciosas, mas você pode simplesmente ignorar aquilo. Mas a perícia existe. E você vai usar o teste. O que você não precisa é usar especificamente aqueles parâmetros. Então, se você vai arrombar uma fechadura, você vai ter um teste de ladinagem. Os parâmetros que a perícia determina para a ladinagem, você pode ignorar completamente. E determinar os seus, porque aquela tranca que você desenvolveu tem aquela dificuldade. Mas a perícia está lá. O contrário de que você não tem a perícia, você vai dizer, não, eu vou lá roubar a tranca
um brinco. Usando o meu intelecto. Vou pegar um brinco e um grampo de cabelo e vou lá tentar arrombar a tranca. Coisa de MacGyver. cinema barato, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer. Você pode deixar aquele exagero de descrição das regras lá no livro, mas eles estão lá, certo? Você tem uma referência e a partir deles você vai estar arbitrando ali de acordo com o seu gosto. Você não vai consultar o livro, o negócio vai ser fluido. E se o grupo é harmônico, se o grupo tem afinidade, ele vai funcionar bem. Né? Então, eu acho que esse retorno à ausência de regras em prol de uma fluidez, isso é ato falho. É onde eu acho que o que eu estava tentando explicar, eu estava conversando mais cedo com o Gustavo, isso aí a gente já concluiu essa parte, mais um bate-papo mesmo agora, que eu estava falando para ele o seguinte, essa parte da regra de Dragon Age eu não acho certa, não acho boa, eu acho ela errada, certo? Agora, o motivo pelo qual ele queria migrar para o Dragon Age, eu acho válido, que é tipo assim, sistemas mais novos, como o próprio D&D e o Tormenta 20, eles estão abrindo tanto que eles estão criando aberrações que são complicadas de você lidar na mesa. Porque ele vai te dando uma quantidade tão grande de coisa que você pode botar e regras que podem se sobrepor, que elas vão sobrecarregando uma a outra e vão criando personagens que eles ficam injogáveis, ou para o narrador fica muito difícil dele colocar aquilo dentro de um contexto legal. Então ele estava procurando um sistema que tivesse menos, digamos assim, uma amplitude menor, ou seja, fosse um pouco mais restrito nas escolhas, ou pelo menos que essas escolhas tivessem impactos menores, que é o que acontece com Dragon Age. Você tem um monte de talento, mas os talentos te dão pequenas coisinhas aqui e ali, nada que seja gritantemente fora do contexto. Então, tipo assim, isso eu concordo que é válido. O sistema é excelente para você. Tô apaixonado por Dragon Age. Pois é, mas isso, onde é que você tem que ver a diferença entre uma coisa e outra, certo? Isso que o Dragon Age está propondo, eu concordo com você que para o que você está fazendo é melhor. Por quê? Porque ele te restringe, ele restringe os jogadores no sentido de, tem esses caras aqui, tem essas 3 raças, tem essas 3 classes. Então, tipo assim, tu não tem muito pra onde correr, é isso aqui. E aí você vai saber desenrolar com aquilo dali, do que um sistema que ele está abrindo para 1 zilhão de raças, 1 zilhão de classes, 1 zilhão de habilidade, um monte de coisa que se mistura, que daqui a pouco gera umas coisas tão bugadas que nego bate, cura, voa, destrói, explode, recupera e regenera ao mesmo tempo. Você faz, que porra foi essa? E onde diabo saiu esse negócio? Então, tipo assim, esse problema eu concordo que existe. E eu concordo que ele não é legal. Isso de Tormenta, às vezes D&D, abrir demais em D&D também eu discordo. Eu acho que esse é para outro lugar, outra hora a gente discute. Mas a questão é, essas coisas do eu concordo. Agora, por exemplo, eu acho que era obrigação de Dragon Age dele ter um monte de descrição de como usar todas aquelas perícias, com sub-regras para usar elas todinhas, como você tem em D&D. Era a obrigação deles ter. Aí, se você vai usar ou não vai usar, se você vai arbitrar, se você vai fazer o jeito, beleza. Mas, tipo assim, ele te dava parâmetros e mais parâmetros e mais parâmetros, para você saber o que é uma tranca boa, o que é uma tranca ruim, o que é uma dificuldade X, como é que eu convenço, se eu for barganhar, como é que eu faço? Por quê? Eu li aquilo uma vez, eu não vou decorar, mas eu vou saber onde procurar e ser a base da estrutura. E aí eu posso usar ele sem problema. É o que eu te falei, para um narrador que nunca narrou nada, pega uma porra dessa, ele vai se sentir perdido, ele não vai conseguir resolver, ele vai ficar na merda. Agora, se você tem o arcabouço de um D&D da vida e você passa para ele, ou você passa para 3D&T, ou você passa para Old Dragon, você dá um show, porque o Dragon é mais difícil, que o Dragon não tem nem perícia, aí já complica o meio de campo. Mas, tipo, se você pegar qualquer outra coisa, você vai dar um show, por quê? Porque você tem um conhecimento vindo de outro lugar, que já estava tudo mastigadinho, bonitinho, organizado, tudo bonitinho, você só fez transferir, certo? Mas, assim, se o cara te entrega isso sem nada, você vai começar a arbitrar, e você vai gerar uma cascata de problemas para a sua mesa desnecessário. Então, eu acho isso horrível. Inclusive, no próprio sistema Dragon Age, tem uns focos, que são as experiências, que tem uns que eu acho muito nada a ver. Por exemplo, tinha uma lá, eu acho que é escriba. Como é que o cara
cara vai usar você vai usar Scribble em quê, pelo amor de Deus? Trabalhar fazendo convite de casamento? Alguma coisa do tipo, eu não sei. Eu simplesmente não saberia usar essa perícia. Pois é, exatamente. Porque, É exatamente isso que eu pelo tô menos falando. assim, na minha experiência, eu nunca usei em nenhum outro sistema algo parecido, de você usar uma perícia de escrita, tal. Mas mesmo assim, eu pensei que talvez para falsificar, mas falsificar já é outra perícia, é outro foco. Eu realmente não saberia usar uma situação dessa. Pois E é, ainda é isso mais, que eu tava querendo imagine dizer. alguém que não conhece, não tem base nenhuma de É isso RPG, que eu tava querendo dizer. realmente ficaria complicado. Eu entendo, eu só tô querendo, o que eu quis levantar só foi o seguinte, eu entendo que para você, nesse momento, você pode olhar e dizer assim, eu tô preferindo usar Dragon Age porque vai ser melhor para mim. E eu concordo, eu não discordo disso, eu só tô dizendo o seguinte, e se não fosse o que Tormenta 20 e D&D fazem, jogar Dragon Age ia ser complicado para você. Concordo. Porque você ia se ver perdido para resolver as coisas sem ter um guia de onde ir. E D&D e Tormenta só são assim porque eles evoluíram dessa estrutura. Porque você pegar o AD&D, ele era o que é basicamente um Dragon Age da vida, ou Old Dragon, o Dragon não, porque já tinha perícia. Mas assim, ele tem essa lógica, que é o seguinte, ele tinha uma parada, ele gerou um monte de problema na mesa, os caras olharam e disseram, meu irmão, a gente não pode deixar essa porra ficar assim não. Tem que explicar ao narrador como é que testa essas porra. Aí eles fizeram um monte pra cada perícia tem lá como é que você relacionou as coisas. A partir dali, aquilo foi só evoluindo, ajustando, corrigindo e tal, mas assim, tava ali, a estrutura toda tava ali. Então a parada tá nisso aí. Uma coisa é você, um narrador que tem experiência, que pega um sistema que não tem nada, por exemplo, eu vou pegar o de Dragon, e eu vou conseguir pintar um bocado de coisa com o Dragon. Ou eu vou dizer que por causa disso eu acho que o Dragon é melhor de jogar. Não, não é. Um sistema pra mim que não tem nem perícia, eu não acho legal. Não gosto. Certo? Não acho. Eu acho que ele gera mais complicações do que soluções. Então, é a minha opinião. Certo? Pode ter alguém que gosta de jogar? Pode. Pode ter um cara que... E eu até vou mais, como eu vou dizer. Eu entendo que se eu nunca narrei, e eu pego 2, 3 jogadores que nunca jogaram, talvez um sistema com menos regras como o Dragon até ajude a quebrar essa primeira parte. Mas, para eu fazer uma coisa evoluir, para o jogo ter um pouco mais de dinamismo, para ele ter um pouco mais de profundidade, eu migraria para um sistema mais desses atuais, né? mais atuais. Tipo assim, que atual não, porque o de Dragon foi lançado agora, né? Praticamente. Estou dizendo assim, esses já mais modernos, mas que são mais desenvolvidos as regras. Porque quando você faz isso, você abre a possibilidade para você de ter mais maleabilidade de resolver as coisas. E mesmo fazendo isso, as coisas vão continuar justas, equilibradas, porque sempre vai ter aquela mesma regra ali dizendo como é que faz aquilo. Quer falar alguma coisa, Cris? Eu tô vendo que estás aí. Não. O que eu tenho para falar, inclusive, é besteira. É algo fora do nosso tema, mas que você citou aí e eu não podia passar. Tanto é que eu anotei. Você estava falando de arcabouço, porque o livro traz arcabouço para a gente, a experiência, né, com outros sistemas acaba trazendo um arcabouço, o que nos ajuda na hora de fazer uma arbitração de regra que não estava prevista. Agora, claro, né, é uma brincadeira. Agora você entende por que o The Expanse é tão descritivo no cenário. Uhum. O cenário também traz o arcabouço pro cara. Né? Então, o cara que é inexperiente vai pegar um cenário estupidamente descrito e vai dizer, eita, então é assim que as coisas acontecem. Porque eu acho que ele precisava descolar do que a turma conhece de ficção científica, viagem espacial. Então ele precisava detalhar aquilo minuciosamente. Mas era só a respeito dessa questão do arcabouço. Mas faz sentido mesmo. João, se tu não tiver algo mais a falar, eu acho que a gente tá num momento de encerrar, já faz 1h30 que a gente começou a live. Demoramos um pouco mais. Eu vou agradecer a quem ficou aí até agora. Pessoal, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar as opiniões de vocês aí com relação a isso. Lembrando, como sempre, que isso são nossas opiniões, nossas visões e as justificativas pelas quais a gente opta por esses caminhos, certo? Ninguém é obrigado a jogar desse jeito, ninguém é obrigado a jogar de jeito nenhum, na verdade. Na verdade, ninguém é obrigado nem a jogar. Mas, assim, a gente vê os benefícios de um tipo de jogo. Então, a gente tenta
seguir esses benefícios. Que, como a gente falou, um jogo onde você testa, você valoriza o cara que a ficha do personagem, o desejo que ele quer. Eu quero fazer um ladrão, então meu ladrão vai ser bom em coisa de ladrão. Eu quero fazer um mago, meu mago tem que ser bom em coisa de mago. E não eu vou ter que resolver essa treta, eu vou ter que dizer como é que se faz, porque eu não sou um ladrão, eu não sou um mago, eu não sou um guerreiro, eu sou um bancário designer. Então, tipo assim, qual é a minha experiência em luta corporal? Sério? Como é que eu vou dizer como é que o meu personagem luta? Nunca roubei nada. Como é que eu vou dizer como é que o cara invade um lugar furtivamente? Então, tipo assim, não é isso que está em jogo ali. O que está em jogo ali é o meu personagem é um ladrão. Ele sabe entrar furtivo nos cantos e roubar as coisas. Então, eu tenho que testar para poder colocar as habilidades dele em jogo e não as minhas. Entendeu? Imagina tu narrando, né? O cara, não, mas você não sabe roubar. Ele, sei sim que eu passei 2 anos na cadeia. Aí você já vai, tá certo. Você tá certo. Beleza, não conseguiu. Valeu, pessoal. Então, Boa noite. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.